Olá pessoal, mais um vídeo de book haul aqui do canal. Nós vamos mostrar todos os livros que nós recebemos aqui nos meses de agosto e setembro. Foram muitos. Dos 30 livros, aproximadamente 30 livros que nós vamos falar hoje aqui, praticamente a metade, ou um pouco mais da metade, são de livros do grupo Companhia das Letras. Realmente eu recebi uma quantidade absurda de livros aqui dessa editora, que eu não estou reclamando. Eu agradeço desde já, não só a Companhia das Letras, mas todas as editoras que nos enviou aqui, estão listadas aqui na barra cronológica aqui do vídeo. E se você não sabe que tipo de vídeo é esse, é um vídeo que eu faço aqui freestyle aqui, muito só ligo a câmera aqui e a gente vai batendo um papo mostrando os livros que eu recebi nas últimas semanas aí, mais precisamente entre agosto e esse comecinho de setembro. Então tem muita novidade. Aproveita já para se inscrever no canal, para conhecer os outros vídeos e deixar o like nesse vídeo aqui também. Mas enfim, bora lá. Tem muita coisa legal para mostrar para vocês. Vamos lá. Abrindo nossa lista, logo de cara já temos aqui, ó, da escritora Leonora Carrington, A Corneta. Esse livro é considerado um clássico da literatura fantástica, do surrealismo. Inspirou muitos outros artistas, inclusive. Muita gente foi influenciada por esse livro, que conta a história de uma velhinha aos seus 90 e poucos anos de idade, tá com problema de audição, e a família empurra ela ali para um asilo, força ela a ir para um asilo, e a partir daí tem todo o desenrolar da história. O que torna esse livro muito simbólico e muito influente são as condições imagéticas da narrativa, e é muito elogiado, inclusive. Já vou deixar separado aqui para ler. Logo em breve a gente falará desse livro aqui no canal. Temos aqui também o novo livro do vencedor do Nobel, Orhan Pamuk, escritor turco, muito celebrado no mundo inteiro, e aqui no Brasil também não é diferente. Tem muito livro dele aqui para você procurar e ler. Inclusive esse recém-lançado aqui, A Mulher Ruiva, que conta a história de um rapaz que foi abandonado pelo pai, e ele tem uma figura paterna ali, um cavador de poços, e vê entrelaçado através dessa misteriosa mulher ruiva aqui, e anos depois é que ele vai entender a situação em que ele se encontrou naquele momento de juventude. Tá aqui, novíssimo livro, não é tão longo e tão, um calhamaço tão grande como é tradicionalmente os livros do Pamuk, e tem um lançamentozinho dele aqui se você já quiser entrar na literatura desse escritor, que eu gosto muito, apesar de achar as narrativas dele um tanto quanto repetitivas, mas vamos dar uma conferida também. Outro livro que nós temos aqui é O Inverno, ó, a sequência da obra recém-lançada também do Karl Ove Knausgaard, né, o escritor norueguês, que tem um enorme sucesso no mundo inteiro. Já tinha saído o Outono, tem relação biográfica que é típica da sua obra, e agora também saiu aqui O Inverno, conta o momento do nascimento de um dos filhos do autor, e a gente vai adentrando dentro da narrativa, que é bem típica da obra dele em geral. Também não é tão grande quanto a obra monumental que o deixou conhecido no mundo inteiro, mas está aqui a sequência com O Inverno do Knausgaard. Temos um novo livro do Carrascosa aqui, O Céu Implacável. Ele retoma com alguns personagens de O Inverno do Azul, seu livro anterior, dá uma espécie de sequência, apesar dos livros terem arcos narrativos separados, mas ele revisita a história desse escritor que teve 2 casamentos e com o início ali dos seus filhos, né, no primeiro livro, e nesse aqui, mesmo podendo ser feita a leitura separada sem problemas, ele revisita também o mesmo autor, mas já com os filhos já mais maduros, de casamentos tardios, de nascimentos já pai tardio, né, que ele foi. A gente vai acompanhando as agruras desse escritor que vive ali já partindo para a velhice, enquanto vai acompanhando o amadurecimento e o crescimento dos filhos, especialmente da filha. E mais uma narrativa empolgante para a gente conferir do Carrascosa aqui, que saiu pela Alfaguara. Temos o livro de estreia da Bruna Khalil Otero, O Presidente Pornô. Esse livro tem ganhado assim uma repercussão massiva em todos os cantos aí que você olha aí, muita gente indicando esse livro, especialmente a editora fazendo uma boa propaganda, uma boa publicidade em torno desse livro, que conta a história desse sujeito aqui, ó. Tem até um santinho aqui eleitoral, o Braulio Bestianelli, o presidente da história aqui, que ela faz uma espécie de
Frankenstein, como diz aqui a orelha, que pega situações de vários homens que já presidiram o país e faz uma grande sátira, cheio de ironias, cheio de humor bastante ácido em torno dessa figura, inspirado, claro, na história do Brasil. Presidente Pornô, livro de estreia da Bruna Calil Otero, que a gente também vai dar uma conferida aqui em breve no canal. Também temos aqui o novo livro de contos do Mia Couto, As Pequenas Doenças da Eternidade. Esse padrão gráfico aqui que a Companhia das Letras já faz para os livros deles, né? A gente vai acompanhando aqui vários contos com temáticas envolvendo questões dos nossos tempos mesmo, como preconceito com o diferente, a perspectiva da finitude, o medo, a indiferença, traições, guerras e pandemias também. Aqui mais uma seleção de contos do Mia Couto saindo pela Companhia das Letras. Também mais um lançamento da Natalia Ginzburg, Todos os Nossos Ontens, o primeiro livro dela que saiu em 1952 pelo romance, que narra a história de uma família, né? Muito tradicional da grandiosa obra dela. 10 anos antes do Lexo Familiar, temos aqui Todos os Nossos Ontens, né? E ela pega esses pequenos detalhes familiares para compor a sua mudança ali dentro daquele núcleo de famílias, mas também a composição de uma sociedade, como esses pequenos detalhes fazem efeitos na soma ali dos seus atos a um país, no caso aqui envolvendo o fascismo e a Segunda Guerra Mundial na Itália. Curioso aqui para mais um livro da Ginzburg que a gente vai dar uma conferida, e aqui saiu pela selo Companhia das Letras. Temos também um livro, olha só, O Cerco, do escritor cubano Alejo Carpentier, um grande clássico do escritor, que é considerado um dos maiores escritores latino-americana de todos os tempos, nessa história que se passa na década de 30 em Havana. Aqui a gente tem justamente o período político comandado pelo ditador Gerardo Machado, ali entre 29 e 1933, e nós temos duas figuras centrais dessa narrativa que não se relacionam, pelo menos não a priori, né, nessa novela, de um bilheteiro de teatro e de um combatente comunista. E a gente vai acompanhando o desenrolar dessa história em meio a uma Havana submersa sobre as tensões políticas. Empolgadíssimo para fazer a leitura desse livro, e a gente já vai deixar separado aqui. Temos o último livro da trilogia do nosso grande escritor John Maxwell Coetzee, A Morte de Jesus. Os dois primeiros livros foram A Infância de Jesus e A Vida Escolar de Jesus, né? Sempre com essa criança aqui, o David, tomando conta das ações e dos temas levantados por Coetzee nesse livro. E tem uma frase final aqui na quarta capa do escritor Michel Labi, que ele diz: histórias como a de David dificilmente podem ser resumidas naquilo que querem dizer. Terminamos os 3 livros com a impressão contrária. Abdicar do poder da palavra final é que acaba sendo sua principal força. Curiosíssimo para ler em sequência aqui finalmente essas 3 obras. Eu tenho as outras duas, A Infância e A Vida Escolar de Jesus, e com certeza vou emendar a leitura desses 3 aqui, e a gente falará em breve desse livro aqui no canal. Temos aqui o premiadíssimo livro do Seiko Ito, Rádio Imaginação, um livro muito notável da literatura contemporânea japonesa, desse escritor aqui, que foi um dos primeiros artistas hip hop do Japão, e ele ficou sempre muito deslocado da cultura norte-americana e se envolvendo sempre com as coisas da sua aldeia, né, do seu país, o Japão. E aqui ele tem a história de um lugarejo, Tohaku, no Japão, que sofreu um terremoto e de repente depois desse terremoto, esse local começa a receber várias ondas de rádio com comunicação, com ouvintes nessas ondas de rádio, como se fossem supostos mortos desses terremotos, tentando se comunicar. Ele faz aqui todo o enredo envolvendo essa história muito interessante e muito intrigante. Eu não conhecia esse escritor, conheci a partir desse livro aqui, a partir do recebimento desse livro. Opa, cadê meu foco aqui? Voltei. Então, em breve a gente comenta mais também sobre esse livro. Nós temos também aqui, ó, o Euforia, romance sobre Sylvia Plath. A escritora sueca aqui, a Ellen Kurt, faz um romance envolvendo um momento chave na vida curtíssima da escritora norte-americana Sylvia Plath, né? Ela está grávida do seu segundo casamento e se vê ali envolvida numa depressão, até culminar com a morte trágica da escritora.
E o elogiadíssimo romance aqui, eu já ouvi falar desse livro aqui, e temos aqui em mãos o Euforia, com base na história da Sylvia Plath, através desse romance criado pela Ellen Courage, aqui pra gente conferir também. Vejam só que interessante esse livro aqui, ó, relançamento de A Descoberta do Rio, do Oswaldo de Camargo, grande pilar da literatura negra brasileira. Tá aqui relançado pela Companhia das Letras. Esse livro é de 1978, conta a história do Zé Antunes, um cidadão que percebe ali um frio, uma espécie de frio, uma maldição ali que está acometendo a condição da cidade, que faz sumir dezenas e dezenas de pessoas negras. E o Zé Antunes tenta de todas as formas comunicar às pessoas da existência desse problema. E aí se desenrolam a narrativa através de referências a escritores, a poetas, intelectuais, que o Oswaldo de Camargo faz aqui nesse livro. E que bacana, que legal ver o Oswaldo de Camargo aqui sendo lançado pela Companhia das Letras. Mais um livro para a gente conferir. E por fim, para a gente fechar essa leva de livros aqui da Companhia das Letras, até fazer um parênteses, tem um outro livro ali que eu recebi da Companhia das Letras, recém-lançado, mas eu nem vou mostrar não, porque o autor dessa obra, ele não acredita no trabalho sério dos booktubers, então não vou dar palco aqui para esse escritor. Então a gente vai encerrar por aqui com o Lúcio Cardoso, encerrando muito bem esses recebimentos da Companhia das Letras, em 2 volumes, os diários, todos os diários do Lúcio Cardoso. Salvo engano, esses diários saíam em um único volume, e a Companhia das Letras aqui dedicou 2 volumes para redescoberta, essa nova redescoberta, esse novo projeto gráfico, que esse trabalho excelente que a Companhia das Letras está fazendo de trazer as obras do Lúcio Cardoso, inclusive mantendo o padrão gráfico e tudo mais, para quem gosta e fica interessado nisso. Tá aqui também para coleção Lúcio Cardoso, que está saindo aí pela Companhia das Letras. Não só por esse livro, mas por todas as parcerias de muito tempo da Companhia das Letras aqui com Seleção Literária. Meu muito obrigado por todos os livros enviados, e confiram os outros lançamentos também da editora. Outra editora que está sempre com a gente aqui é a editora Moinhos, que nos enviou 4 livros. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, começando por esse lançamento super especial da Flora Nwaapa. Eu acho que é assim a pronúncia dessa escritora nigeriana, que é considerada uma pilar da moderna literatura africana, aqui com o seu Efuru, história de uma mulher que da comunidade Igbo, né, ali daquela, acho que é um sistema de castas nigeriano, não sei muito bem como funciona, mas envolve a questão também religiosa e espiritual dessas comunidades, e especialmente também dessa protagonista aqui. A partir daí ela lidera uma espécie de uma nova criação entre a relação dos homens e as mulheres aqui. É um romance muito importante para a literatura africana e está aqui muito bacana, lançado pela editora Moinhos. Outro livro que temos aqui da editora é A Estirpe, livro da escritora argentina Carla Maliandi, que conta a história de uma mulher que sofreu um acidente assim com um globo, aqueles globos de festa, numa festa de aniversário, e acabou perdendo a memória. E a partir daí ela vai tentando juntar os seus fragmentos de memória. Ela não reconhece mais pessoas da família, mas ela, a partir do seu escritório, de um trabalho que ela estava fazendo, ela consegue ir juntar e fazer novas descobertas sobre a sua condição aqui. Mais um livro da... acho que a Carla Maliandi já tinha saído pela editora. Eu confesso que eu tenho impressão... saiu o Quarto Alemão. Já tinha publicado o Quarto Alemão, que é outro livro elogiado dela, e eu vou aproveitar para conhecer essa escritora que eu ainda não conheço. Também temos aqui os Sacrifícios Humanos. Na realidade, esses dois próximos livros da Moinhos que eu vou mostrar eu já tenho, então esses aqui vão ficar com a Lili, que é a escritora equatoriana, uma das mais importantes vozes latino-americanas da atualidade, da literatura contemporânea, que aqui é uma reunião de contos que tem entre si a questão envolvendo a violência, né? E aqui na orelha ele diz o seguinte: em nosso mundo, as bestas são os próprios humanos que se põem a aterrorizar uns aos outros, evidenciando as desigualdades, o desprezo que mantemos por nós mesmos e a violência que instauramos como um ato cotidiano. Gostei muito desse parágrafo aqui, e bem instigante para conhecer
os contos da Ampoeiro, mais um livro da editora Moinhos. E o outro livro que saiu aqui foi o Nem Todos os Meninos São Azuis, do George M. Johnson, escritor norte-americano, que teve uma enorme repercussão com esse livro, foi muito elogiado lá nos Estados Unidos, vindo aqui como uma espécie de memória manifesto, contando sobre os mais diversos temas envolvendo homofobia, abusos sexuais, racismo e antinegritude também. Um dos lançamentos muito interessantes que a Moinhos, como sempre, é a editora que eu sempre reforço aqui para você conhecer. Eu agradeço desde já todo o carinho de sempre que eu recebo do Natan, e as portas estão sempre abertas aqui para Moinhos no Seleção Literária. Valeu! Os nossos queridos da editora Antofágica, eu vou começar mostrando aqui, ó, já uma coleção que eles mandaram aqui, o selo Nano, que é uma reedição de obras que eles já lançaram naquele formato tradicional, com ilustrações exclusivas, em capa dura, e aqui eles refizeram, mas em edições de bolso, em belíssimas edições, muito confortáveis e numeradas também. Quem gosta aí de coleções e quer aproveitar, já dá para fazer mais uma coleção dos clássicos da Antofágica aqui, que abriu essa coleção com Noites Brancas, do Dostoiévski. Lembrando que todas essas coleções seguem o mesmo padrão, tradução, o mesmo trabalho que foi feito nas outras edições, mas, claro, por serem livros de bolso, tornam os preços mais acessíveis, né? Noites Brancas, do Dostoiévski. Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, com essas capas ultra pops aqui, que eu achei bem interessante. E um clássico brasileiro, o Dom Casmurro, do Machado de Assis, os 3 primeiros livros da coleção Nano, e eu posso garantir a vocês que estão bem legais e bem confortáveis de ler. Recomendo aí que quem gosta de livros de bolso, procurem, porque vale muito a pena o trabalho que a Antofágica faz. E das edições normais, chegou esse lançamento aqui, ó, O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, um clássico da literatura, um revolucionário da literatura fantástica, né, dessa magia, que ele bota essa protagonista aqui, uma história muito clássica da Dorothy, que está escapando de um ciclone e passa por todas as aventuras fantásticas aí, e a sua trupe de amigos e companheiros dos mais diversos tipos e cores. E nessa edição aqui, ilustrado por ninguém mais, ninguém menos que o Arnaldo Batista, o grande Locke, vamos dizer assim, da música brasileira, o líder um dos líderes da banda clássica, o Mutantes, da Psicodelia, e que tem muito a ver com essa belezura de obra aqui, e a quem eu já agradeço desde já, o pessoal da Antofágica, muito obrigado. Do grupo editorial Record nós temos esse aqui, ó, já vou abrindo com a reedição de Perdas e Ganhas, da Lia Luft. Esse livro foi um grande sucesso editorial, aqui na Orelha aponta que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil e no mundo. E a Lia Luft meio que define esse livro, dizendo que o que escrevo aqui não são simples devaneios. Sou uma mulher do meu tempo e dele quero dar testemunho do jeito que posso, soltando minhas fantasias ou escrevendo sobre dor e perplexidade, contradição e grandeza, sobre doença e morte. É uma narrativa que envolve muitos desses aspectos, uma espécie de crônica aqui, uma narrativa descritiva que a Lia Luft, que nos deixou recentemente, fez aqui nessa obra de muito sucesso. Também temos aqui A Vida de Elizabeth II, a rainha. Quem gosta aí do Andrew Morton, o autor inglês, quem acompanha aí as tradicionais notícias de tabloides e séries e filmes envolvendo a figura emblemática da falecida rainha da Inglaterra, Elizabeth II, tá aqui, que saiu pela editora best-seller do grupo editorial Record. Para fechar a nossa leva do grupo editorial Record, vamos fechar aqui, ó, com esse aqui, ó, Ventos de Queimada, o novo livro do André de Leones. Nós temos aqui uma história que se passa em Goiás, numa narrativa meio tarantinesca envolvendo a Isabel, que é formada em história, e se vê numa narrativa envolvendo violência, desejo, poder, dinheiro. Nesse livro elogiado do André de Leones, que eu já vi algumas pessoas comentando sobre esse livro aqui, e fica aqui a nossa recomendação desse calhamaçozinho aqui. Deve ter o quê? Umas 400 páginas aqui, 500 páginas, 515 páginas, legal. Vamos aqui acompanhar também
esse novo livro do André De Leones, pessoal da editora Record, como sempre também, meu muito obrigado. A editora Planeta desembarcou aqui no Seleção Literária com 2 obras e eu vou começar por esse especialíssimo aqui, ó. As obras literárias do cineasta espanhol, grande cineasta, Pedro Almodóvar, com O Pátio Difuso e O Fogo nas Entranhas, pela primeira vez lançado aqui, as 2 obras literárias do autor, lançadas na mesma edição. O Pátio Difuso é um personagem dele que conta ali as crônicas ali, que foram lançadas nos anos 80, e O Fogo nas Entranhas conta a história de um grupo de mulheres ali excêntricas também, que estão envolvidos em questões muito próprias do Almodóvar, do que ele já retratou no cinema. Eu estou curiosíssimo para conhecer essa obra aqui, que saiu pelo esse selo maravilhoso aqui da editora Planeta, que é o selo Tusquets. Tem outras dezenas de obras, acho que tem umas 30 volumes dessa coleção já lançados aqui no Brasil. Eu sempre recomendo que você procure os livros do selo Tusquets. E também nós temos aqui um outro livro, que é esse fenômeno literário aqui com mais de 2 milhões de leitores, o Filhas de uma Nova Era, da Carmen Korn. A história emocionante de 4 mulheres que enfrentaram juntas as próprias batalhas. O livro passa ali na Hamburgo em 1919, no pós Primeira Guerra Mundial, que a sociedade alemã ali está se reorganizando. Essas 4 mulheres se encontram desde a infância e a partir daí elas vão vivendo as batalhas do dia a dia nessa narrativa aqui, que é bem típica dos livros que a Planeta publica, e tá aqui para quem gosta do tema. Fica a nossa recomendação, Filhas de uma Nova Era, e eu já agradeço desde já o carinho de sempre do pessoal do grupo editorial Planeta. Valeu, muito obrigado. Por fim, antes da gente fechar esse book haul, tem ainda um livro aqui da editora Chão para mostrar, mais um livro especial. Preciso dizer que eu vou fazer ainda esse mês de setembro, um outro book haul mostrando livros que eu recebi de presentes e coisas que eu adquiri via Catarse, via alguns projetos especiais por aí. Então já deixo aqui a recomendação para você se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque você fica recebendo as novidades dos vídeos que a gente lança sempre que sair aqui no Seleção Literária. Pois bem, para a gente fechar com chave de ouro aqui esse book haul, nós temos aqui o Philipson, não sei exatamente como é a pronúncia desse nome, que são as memórias de uma menina na primeira colônia judaica no Rio Grande do Sul, entre 1904 e 1920. Essa região que ganhou esse nome, a primeira colônia judaica oficial do Brasil, e recebeu imigrantes da Bessarábia, hoje é conhecida como Moldávia, e é um resgate muito interessante, como sempre. A Chão sempre faz um resgate de livros, de uma bibliografia muito esquecida e uma preocupação historiográfica muito profunda com o Brasil. E aqui a gente tem essas memórias da Frida Alexander, que saíram aqui reunidos pela editora Chão. Fica a minha recomendação, se você quiser saber mais, não só desse livro, mas de outros lançamentos da editora Chão, que também são muito específicos e muito curiosos. Já fiz algumas observações sobre os livros que eles já lançaram aqui no Brasil e sobre a história do Brasil, e eu repito e reforço sobre isso também. Bom, pessoal, é isso. Vamos encerrando o nosso book haul aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado aí os grandes lançamentos que chegaram aqui no Seleção Literária por essas semanas. Aproveita, se você gostou de algum livro, aproveita para dar um print aqui. Eu sempre coloco a ficha, a tradução, quantidade de páginas. Isso são informações e eu tento sempre transmitir para vocês uma breve sinopse dos livros. Não sei se eu consigo com satisfação para vocês, mas eu espero que vocês aproveitem bem todas essas informações, novidades literárias, livros que eu também estou conhecendo aos pouquinhos aqui, que vão chegando, e eu vou transmitindo para vocês. É isso aí, pessoal. Aproveita para se inscrever, deixar um like, faz um chave Pix se você quiser e puder. Isso são formas muito interessantes e eu já agradeço demais a contribuição de vocês. Deixe um simples like, uma chave Pix, uma contribuição não valeu demais aqui pro canal, isso ajuda demais. É isso aí, pessoal. Valeu!